Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós tivemos a ver, ao longo deste tempo, o livro de Deuteronômio, terminamos, e agora começamos a ver o livro de Josué. O início da Bíblia, logo assim que abrimos a Bíblia, encontramos 5 livros que foram escritos por Moisés. A esse conjunto de 5 livros nós chamamos de Pentateuco. O livro de Josué vem logo a seguir a esses 5 livros. Nesse mesmo livro, nós encontramos a nação de Israel a tomar posse da terra prometida, em batalhas constantes e vencendo então os inimigos para tomar posse do território que lhes pertencia. No livro do Gênesis, nós encontramos o nascimento da nação de Israel, podemos dizer assim. É o livro dos princípios. Lá vamos encontrar muitos princípios. E encontramos também o início da nação de Israel. No livro do Êxodo, nós vemos o povo a ser escolhido por Deus e a ser liberto do cativeiro. No livro de Números, vemos como o povo de Israel é colocado à prova. No livro de Levíticos, nós vemos aí que o povo aprende a oferecer sacrifício de louvor a Deus. E no livro de Deuteronômio, vemos como Deus desafia o povo à obediência e ao amor, dando instruções relativamente à entrada na terra prometida. E agora aqui no livro de Josué, nós vamos ver o povo a lutar e a conquistar a terra prometida. Josué é um livro que nos mostra como podemos vencer as dificuldades do nosso dia-a-dia. Como podemos lutar contra os poderes celestiais. Como podemos ver que Deus coloca à nossa disposição ferramentas para ter uma vida vitoriosa. Isso é o que nós vamos encontrar neste livro. Este livro poderíamos dizer que ele corresponde à Epístola de Efésios no Novo Testamento. Se nós tivéssemos que fazer assim uma correspondência entre os livros do Velho Testamento e o do Novo Testamento, poderíamos dizer que o livro de Josué é exatamente correspondente ao livro de Efésios. Nesse livro de Efésios ele nos fala acerca das lutas que o cristão tem de travar. O livro de Efésios fala-nos também para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para combater os principados e as potestades nos lugares celestiais. Neste livro de Josué aqui, que nós estamos a iniciar o estudo, nós vamos encontrar estas lições também sobre batalha espiritual, métodos como conquistar uma vida que agrada a Deus. Nós poderíamos dizer, acerca deste livro de Josué, que o verso-chave, aquilo que é fundamental, que é resumido todo o livro nele, encontraríamos no capítulo 1, o verso 3. Este verso 3 é fundamental para a compreensão de todo o livro. Diz assim este verso: Hei de dar-vos todos os lugares que os vossos pés pisarem, como prometi a Moisés. Então Deus tem dado uma promessa à nação de Israel, tinha dado esta promessa de que o povo iria tomar posse da terra prometida. Eles iriam conquistar o território onde eles passassem. Só seria deles esse lugar se eles de facto tomassem posse dele, ou seja, se eles o conquistassem, se eles chegassem até lá. Isto envolve a fé de uma pessoa. É necessário nós entendermos isso. Para que nós possamos conquistar o território que Deus nos dá, necessitamos de dar esse passo de fé, de avançar para as coisas que por vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós lutamos também com isso. Não tomamos posse das promessas de Deus. Por vezes temos dificuldade em combater os inimigos, e estou a falar em termos de ordem espiritual, porque a palavra de Deus é clara que não devemos combater pessoas, mas combater sim os principados e as potestades nos lugares celestiais. Então, essa luta, Deus quer dar-nos a vitória. Nessa luta, Deus quer nos capacitar. E por isso mesmo, Deus diz para nos revestirmos de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, ele diz: Rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de uma maneira digna da alta vocação, por meio da qual fostes chamados.
Podemos tomar posse das bênçãos espirituais e precisamos de andar, em primeiro lugar, de acordo com os ensinos e as verdades de Deus. Temos de ser mansos, temos de ser humildes, temos de ser bondosos, pacientes, temos de ser pessoas cheias de amor e alegria. Infelizmente, por vezes vejo cristãos que não têm em si mesmo este fruto produzido pelo Espírito Santo. Isto que eu acabei de falar, mansidão, humildade, paciência, bondade, amor, alegria, é algo que só o Espírito de Deus pode produzir no nosso coração. Por vezes encontro cristãos cheios de amargura, cheios de ódio no seu coração, cheios de rancor, sempre dizendo mal dos outros, sempre procurando o mal dos outros. Eu ponho algumas reticências à frente desses que se dizem cristãos, mas constantemente estão amargurados com a vida. Há alguma coisa que não está bem no seu íntimo. A palavra de Deus nos diz que as virtudes do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, é alegria, é paz, é amor, é humildade, é mansidão. Quando há pessoas constantemente em guerra, quando há pessoas constantemente a provocar tensão, constantemente a criticar os outros, constantemente a criar críticas e a fazer guerras internas, e isso é alguém que revela não ter dependência do Espírito de Deus. Nós necessitamos cultivar estas virtudes que vêm da parte de Deus. Necessitamos que o Espírito Santo de Deus esteja em nós de tal forma que de facto nós possamos, com mansidão, corrigir os outros, com humildade, ser um braço para ajudar os outros, perceber qual é a nossa função no corpo de Cristo, perceber e não ter ideias acerca de nós próprios mais elevadas do que na realidade nós somos. Infelizmente, mais uma vez, vejo por vezes cristãos sempre se vangloriando, sempre dizendo eu isto, eu aquilo, e o seu eu está demasiado inchado. Isto revela sem dúvida alguma que o Espírito Santo não está a ter lugar na sua vida. Quando os cristãos querem ser o centro das atenções, quando eles buscam para si toda a atenção, tudo aquilo que os rodeia, eles querem sempre ser elogiados, ser sempre eles a ser, enfim, acarinhados e não pensam nos outros. Isso revela que essa pessoa ainda é um bebê na fé e, de facto, o Espírito Santo ainda não agiu na vida dela de tal forma que não produziu esse fruto do Espírito, essa humildade, essa bondade, o considerar o outro superior a si próprio. De facto, é esse o desafio de Deus para cada um de nós. E nós, ao olharmos para este livro de Josué, vamos ver como Josué queria glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Inclusive, nessas vitórias que ele conquistava para Deus, ele queria que o nome de Deus fosse glorificado. Nos Salmos nós encontramos o salmista a dizer também isto: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. Como seria bom se todos os cristãos à face da terra tivessem esta atitude, de querer dar glória ao nome de Deus. Não a si próprio, não se honrar a si mesmo, não querer as atenções todas viradas para si, mas dar glória a Deus através daquilo que Ele realiza. O apóstolo Paulo nos deixa escrito, quando ele escreve a um jovem pregador, ele diz: não é por obras de justiça que tenhamos feito, mas de acordo com sua misericórdia que somos salvos, pelo lavar da regeneração e renovação do Espírito Santo, que foi derramado sobre nós abundantemente através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Num outro livro, o apóstolo Paulo nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vemos como há a importância de nos relacionarmos com Deus. E esse relacionamento, em primeiro lugar, está nas mãos de Deus. E ele deve ser exercitado por meio da fé. O livro de Hebreus fala-nos acerca disso também. O capítulo 13 tem lá o que é intitulado a Galeria dos Heróis da Fé. E lá encontramos Abraão. Abraão, que foi considerado o pai da fé. Vemos que quando Abraão é chamado por Deus, ele então começa uma caminhada de obediência para com Deus. Ele apresenta-se diante de Deus para cumprir obedientemente o chamado que Deus lhe havia feito. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus para ele sair e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Abraão poderia ter ficado em Ur, poderia ter sido desobediente a Deus,
mas certamente ele nunca teria tido uma experiência profunda com Deus se ele se tivesse mantido em Ur dos Caldeus, se ele tivesse desobedecido a esta primeira missiva que Deus lhe deu. Então a fé é uma fé que tem de ser posta em ação. Fé sem ação, diria Tiago, fé sem obras é uma fé morta. Então necessitamos de entender que a fé que envolve a nossa relação com Deus não pode ser só uma fé contemplativa, mas é uma fé que nos leva a agir, que nos leva a obedecer a Deus. Josué foi este exemplo de fé. Um homem que obedeceu àquilo que Deus tinha para ele. Obedeceu ao chamado de Deus para ele. Josué agia na autoridade e na vontade de Deus. E era em acordo com a palavra de Deus que Josué avançava. Nós encontramos-nos então no capítulo 1 deste livro de Josué e vamos ler a partir do verso 10. Se você tiver aí a sua Bíblia à mão, eu recomendo que a possa abrir para juntos podermos acompanhar este texto bíblico. Diz assim: Josué deu então estas ordens aos chefes do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que prepare as coisas, porque daqui a 3 dias irão atravessar o rio Jordão, a fim de ocuparem a terra que o Senhor vosso Deus vos dá em herança. Josué agora assume o comando do povo de Israel. Ele fala às autoridades que estavam estabelecidas por Deus para que cada chefe pudesse falar ao seu grupo acerca das orientações que Deus tinha para eles. Deus ordenou então que eles entrassem na terra prometida e Josué estava a fazer exatamente aquilo que Deus lhe estava a pedir. Josué estava confiante, pois sabia que Deus estaria consigo, pois Deus o havia prometido. Deus tinha dito: assim como eu fui com o meu servo Moisés, assim serei contigo. E vemos também que Josué estava confiante por causa desta promessa. O salmista, em outra altura, diz também: o Senhor é o meu ajudador. E quando olhamos para Deus, devemos depositar em Deus esta confiança de que aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. É Deus quem nos dá essa coragem, é Deus quem nos dá esse sentido de missão também. Por isso, em Hebreus 13:6, nós lemos: assim podemos dizer com confiança que o Senhor é o nosso ajudador e por isso não temo o homem. Eu espero que cada um de nós possa ter esta confiança em Deus, esta confiança que é alicerçada através da pessoa de Jesus Cristo. Esta confiança em Deus, pois Deus vai estar constantemente ao nosso lado. Isso é uma promessa que Ele tem feito. Assim como Ele fez com Josué, de que estaria sempre com ele, que ele fosse forte e corajoso, assim Deus promete também estar ao nosso lado. Talvez você se sente desanimado, desencorajado. Talvez as dificuldades profissionais, familiares o tenham afastado de Deus. Eu quero dizer que Deus está de braços estendidos para consigo. Deus lhe chama de novo para o seu colo. Deus é esse pai querido que acarinha os seus filhos. Por isso, não volte as costas a Deus. Dirija-se a Deus e entregue de novo a sua vida a Jesus e peça a Deus que o encha do seu Espírito Santo. Quando nós fazemos isso, então as nossas forças são renovadas, o nosso desânimo vai embora e a alegria de Deus é estabelecida no nosso coração. O verso 12 aqui do nosso livro de Josué, capítulo 1, continua a dizer: falou também assim às tribos de Ruben, de Gad e à metade oriental da tribo de Manassés. Ele diz: lembrem-se de que Moisés, o servo do Senhor, ordenou quando disse que o Senhor, vosso Deus, vos dava a possibilidade de viverem tranquilos na terra a oriente do Jordão. As vossas mulheres, os vossos filhos, os vossos animais, que fiquem aqui. Mas vocês, os homens, aptos para a guerra, vão à frente dos vossos irmãos para os ajudar. Temos aqui as 2 tribos e meia, Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés. Estas tribos aqui, é necessário recordar um pouco que elas chegaram ao ponto de pedir a Moisés que lhes permitisse ficarem deste lado do Jordão, não atravessar o rio Jordão. Por outras palavras, eles quiseram ficar aquém do Jordão. Quer dizer que a terra prometida estava do outro lado lá, mas estas tribos disseram: nós contentamos-nos com isto por aqui. Não queremos de facto entrar na terra prometida. Esta terra já é suficientemente boa para nós.
Isto talvez nos faz lembrar alguns cristãos que chegam perto da promessa de Deus, mas não a conquistam, não tomam posse dessa promessa. Vivem normalmente aquém daquilo que Deus tinha para eles. Deus tinha uma promessa bem maior para a vida deles, mas, no entanto, eles preferiram ficar aquém da promessa. Muitos vivem um cristianismo medíocre, um cristianismo que não toma posse, na realidade, das promessas que Deus tem para eles, pois consideram que dá muito trabalho, que talvez é muito esforço e que não compensa todo o esforço. No entanto, Deus de facto tem promessas bem maiores para cada um de nós, e é necessário que cada um de nós tenha essa consciência e possa tomar posse de uma forma integral daquilo que Deus tem para cada um de nós. O verso 14 contém esta ordenança que nós lemos anteriormente e que nós vamos voltar a repetir. As vossas mulheres, os vossos filhos e os vossos animais fiquem aqui, mas vocês, os homens aptos para a guerra, vão à frente dos vossos irmãos para os ajudar. Vemos aqui que os soldados daquelas tribos deveriam atravessar o Jordão e apoiar o restante povo na conquista da terra. Eles deveriam passar também o Jordão. Eles deveriam lutar ao lado dos seus compatriotas para poderem tomar posse dessa terra. Para isso, eles teriam de se revestir, assim como Deus nos manda a cada um de nós, revestir com toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, para ficar firme e alcançar a vitória. Este povo deveria também fazer a mesma coisa. E o verso 15 diz: até ocuparem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dará, para lá viverem tranquilos. Depois vocês voltarão para se estabelecerem aqui nesta vossa terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu, deste lado do Jordão, ao lado de onde nasce o sol. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que nos disseste e iremos para onde nos mandares. Havemos de obedecer em tudo, tal como obedecemos a Moisés. Basta que o Senhor esteja contigo, como esteve com Moisés. Quem se revoltar contra ti e desobedecer às tuas ordens será morto, mas tu tem coragem e firmeza. E o texto bíblico continua mostrando que, de facto, este povo queria conquistar esta terra e queria que Josué ficasse como líder deles. E o texto no capítulo 2, verso 1 continua: Josué, filho de Num, mandou de Chitim 2 espiões com ordem de explorar bem a região, especialmente Jericó. Quando chegaram à cidade, entraram em casa da prostituta chamada Raabe, onde se alojaram. Vemos aqui um episódio estranho, talvez, para alguns de nós. Vemos que estes homens do povo de Deus foram até à cidade de Jericó para espiar esta cidade. Lá, provavelmente para não levantar suspeitas, vão até à casa desta mulher prostituta, Raabe. Mas ali vamos encontrar uma mulher que vai entrar na galeria dos heróis da fé. Vemos que esta mulher era uma mulher prostituta. Vemos que esta mulher tinha uma vida que normalmente não agrada a toda a gente. Vemos que ela de facto permitiu que estes homens entrassem em sua casa e ao mesmo tempo deu proteção a estes homens. Vemos que esta mulher, apesar de ter tido um passado talvez não muito áureo, ela optou por mudar de vida. E no fundo o que o texto bíblico nos está a dizer é que não importa o nosso passado, não importa o pecado ou o tamanho do pecado que nós cometemos no passado. Deus está disposto a dar-nos uma nova oportunidade. A palavra de Deus no livro de Provérbios nos diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcança misericórdia, esse prosperará. Nós vemos que quando nos relacionamos com Deus, podemos ter no passado cometido pecados imensos, dos quais às vezes nós próprios temos dificuldade em nos perdoar, mas quando nós vamos até Deus, Deus nos perdoa. Quando nós temos esse sentimento de arrependimento e confessamos o nosso pecado a Deus e pedimos que Deus venha purificar esse pecado, a palavra de Deus nos mostra que Ele purifica o nosso pecado. Não há ninguém à face da terra que não possa dizer que nunca pecou. Só Jesus, que esteve no nosso meio, poderia ter afirmado dessa forma, que Ele nunca tinha pecado. No entanto, Ele se entregou exatamente para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Ele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Então vemos que esta mulher,
que tinha uma reputação duvidosa, que era considerada alguém que, enfim, tinha uma vida que não era muito recomendável, ela reconheceu o seu erro, confessou e mudou de atitude. A sua fé fez com que ela transformasse a sua vida. O texto bíblico continua a dizer do verso 2 em diante: Ora, o rei de Jericó foi informado que tinham chegado nessa noite uns israelitas para espiarem o país. Mandou por isso a estes aviso a Raabe: expulsa esses homens que foram para a tua casa, porque eles vieram como espiões. Mas a mulher escondeu os 2 homens e respondeu: na verdade vieram ter comigo uns homens, mas eu não sabia de onde eles eram. Saíram ao anoitecer antes de se fecharem as portas da cidade e não sei para onde foram. Mas se forem depressa atrás deles, ainda os podem apanhar. O que aconteceu é que ela os fez subir para o terraço da casa e lá os escondeu no meio do linho que tinha posto. Os homens do rei saíram então e fecharam as portas da cidade. Dirigiram-se para o outro lado do Jordão à procura dos espiões e foram até o sítio onde existiam umas pedras no rio para se poderem atravessar. Vemos aqui que estes espias foram até à cidade para avaliar a situação em que a cidade se encontrava. Qual seria a forma melhor de atacar, como conquistar esta cidade. Só que na realidade Deus tinha um outro plano para que esta cidade fosse conquistada. Mas isso nós iremos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.